relação com os jogadores mudou muito, Vanderlei, ou não? A relação com os jogadores mudou bastante. O vestiário hoje é um vestiário diferente do que era antigamente. Antigamente eu chegava com esses caras ali no vestiário e duro com eles. Hoje você não pode falar... Tudo... Hoje tu chega, tem que chegar um pouco diferente, que senão já tem histórias, né, no futebol de cara pegar e ligar para o assessor de imprensa, ó, pô, o treinador chegou pesado aqui assim, aí o assessor de imprensa liga para vocês, e vocês recebem informações, diz, ó, pô, o treinador fez isso e isso no vestiário, assim, assim, aí você foi lá no TC e já virou uma confusão. E aí a audiência lá em cima, Vanderlei. É, isso aí é audiência. E a gente desempregado. E você pagando isso aí. E o Vanderlei mandando o WhatsApp, porra! E a gente desempregado. Isso é uma outra coisa que existe, né? Eu, assim, sem falar que aqui são pessoas que eu gosto, tenho carinho. Eu acho que essa coisa, com tanta comunicação hoje, tanta gente falando de futebol, tá certo? Eu acho que existe uma competição dos analistas e comentaristas com os técnicos. Eu acho que existe uma competição, ela pode ser inconsciente, mas ela existe. Porque você vai para um jogo de futebol, tá certo? Não é uma análise daquilo que está acontecendo no jogo, da performance do jogo, da análise das duas equipes, do técnico, que o técnico faria, do técnico deveria ter feito isso, o técnico deveria ter feito aquilo, o técnico deveria ter feito isso, deveria ter feito aquilo, deveria ter feito aquilo. Quando você tem um jogo de futebol ali, de 90 minutos, para você passar para o telespectador, para você ver o que está funcionando, para você ver o que aconteceu numa equipe, fica na outra equipe, mas fica em questão no jogo, você pode pegar, fica em questão no jogo o tempo todinho, o que o técnico deveria fazer, de um lado ou do outro. Então, não é o caso daqui, eu conheço a maioria aqui, mas tem uma parte aí que eles ficam nessa competição com a gente o tempo todinho do que tem que fazer, o que não tem que fazer, quando, ao meu ver, o jogo está de 90 minutos para tentar passar para o telespectador aquilo que está acontecendo no jogo com a análise dele, que ele está vendo dentro do jogo de futebol, e passar para as pessoas. E não uma competição com o técnico. Quem está trabalhando ali no jogo, para técnico, sou eu, o técnico, sou eu o técnico. Os comentaristas estão trabalhando no jogo para analisar aquilo que está acontecendo no jogo, para passar para o telespectador, passar para os ouvintes, passar para aquelas pessoas o que está acontecendo no jogo. Mas quem trabalha no jogo, realmente, é o técnico. E está ali naquele momento os dois. Mas não foi sempre assim? Você acha que mudou? Eu acho que está muito... Nunca, não era assim sempre? Não era bem assim. Nós somos de uma época mais romântica. Não era bem assim, era um pouco distinto, era diferente. Não, e a pergunta que eu queria fazer é o seguinte... um pouco diferente. É claro, conhece muito mais de futebol do que eu, mas eu concordo com o Zinho, acho que Felipe Melo é volante. A única questão que eu acho que o Felipe Melo recua um pouquinho por causa da condição física, né? Se na Copa do Mundo de 62 se corria 5 km, em 2086 eram 10, hoje são 12. Né? Em tese, o que significa isso? O Pelé tinha 4 segundos para decidir, o Maradona tinha 2, o Messi tem 1. Essa é a velocidade do jogo. Então, quando tu recua o Felipe Melo, eu acho que por condicionamento físico é verdade. 38 anos, ele vai começar a pegar, só que antes ele dava bote fora da área, era tiro livre direto e cartão. Dentro da área vai ser pênalti. Então, ele tem a bola ofensiva, a bola alta, ele tem o passe. Vai ser mais fácil ainda. Ele sai para jogar. Se apitando, ia ser mais fácil. Ele sai para jogar bem, ele tem o passe, que é maravilhoso. Para mim é volante, mas tudo bem, evidentemente, é você que entende assim, eu entendo menos que você, obviamente, mas a minha posição, né, pelo que eu caminhei ali por dentro do campo, eu colocaria ele como volante sempre. Mas a pergunta que eu faço para ti é a seguinte: por que tu ficou tanto tempo? Tu foi um técnico, eu já falei aqui, na beira do campo que eu peguei foi o melhor, né? E convendo com outros jogadores, o que mais sabe, um inovador, um revolucionário até em termos de técnico de futebol no Brasil. Não é à toa que foi contratado pelo Real Madrid, né? O que mostra toda a tua capacidade. Mas por que tu ficou um bom tempo sem fazer grandes trabalhos? Tu fez o ano passado no Vasco, na minha opinião, foi um trabalho mediano, né? Mas tu ficou um tempo parado aí, o Sport Recife, um trabalhinho aqui, eu trabalhei ali, mas não foi o Luxemburgo. Não, trabalhinho é pejorativo. Então um trabalho não tão vitorioso, um trabalho não como tu fez no Grêmio, como tu fez no Cruzeiro, como tu fez no Palmeiras, no Corinthians, nesse sentido que eu quero dizer. Entendeu? Interpretou. Eu não quis dizer pejorativo jamais, quis dizer nesse sentido de que você não conseguiu ser o Luxemburgo que você foi outrora. E agora tem a grande oportunidade no Palmeiras. O que foi por causa dessa mudança, desse comportamento vestiário? Deixa eu te falar uma coisa. Nada a ver. Deixa eu te fazer só uma pergunta. Você teve tua performance ao longo da tua carreira toda igual? Não. Então isso é um ponto para te responder.
Eu estou te perguntando uma pergunta que você falou sobre a performance de um profissional. Mas tem meus motivos para isso. Agora você foi um excelente árbitro, como eu sou um excelente treinador. Agora você não consegue ter uma performance ao longo da tua vida profissional, toda ela 100%. É muito difícil isso aí. Eu vou fazer uma pergunta para você, te devolvendo a pergunta. Felipe Melo, se tivesse lá atrás sido colocado de zagueiro, com aquele tamanho, com aquela força física que ele tem, aprendendo a jogar zagueiro, será que ele não seria os melhores do mundo, em vez de ser um volante muito bom? Sabe, algumas coisas que às vezes a definição, elas ficam meio difíceis. Por exemplo, eu peguei o Rincon de meia esquerda e coloquei o Rincon de volante. O Rincon tinha 31, 32 anos. Passou a ser um volante fantástico. Às vezes o cara, por um detalhe, não foi para a posição que de repente ele poderia jogar. Quando eu cheguei no Palmeiras, onde é que o Mazinho jogava? Lateral direito. Lateral direito. Eu passei o Mazinho para meio campo. Como é que pode o Mazinho jogar de lateral direito? Explica assim, como é que pode? Um cara que é ambidestro faz o que faz com a perna esquerda ou com a perna direita com uma facilidade muito grande. Então, eu não estou para defender a minha tese. A minha tese está defendida pelo futebol. Eu não preciso defender o Felipe Melo. O futebol defende o Felipe Melo, porque o futebol já mostrou que você pode trazer um jogador para trás, que joga de volante, e você trazer ele para trás, e ele vai produzir talvez até mais, ou produzir a mesma coisa que ele produzia ali. Eu acredito que o Felipe Melo... Mas por que se faz tanto isso na Europa? Você falou... Eu vou te falar de um jogador que você trabalhou, que ele foi volante quando eu cheguei. Foi um dos maiores zagueiros do mundo, Fernando Hierro. Hierro era volante. E alguém disse, não, esse cara joga de zagueiro. E ele foi jogar de zagueiro, foi um dos maiores zagueiros que eu vi jogar. Então, isso eu aí trouxe o lateral direito do Sevilha e botei de zagueiro central. Exatamente. Por quê? Porque de lateral direito eu vi que ia faltar alguma coisa. Eu acho que eu não fiz a pergunta certa para você, Vanderlei. Na análise do Simon, que eu entendi, a minha pergunta não é que ele não possa jogar de zagueiro. Pelo contrário, eu te conheço, eu trabalhei com você, nós fomos campeões várias vezes, e você entende, e eu acho que ele pode se tornar assim. Eu não estou discordando disso. É que eu acho que você não tem um melhor volante que ele. A minha análise era... A minha discordância não é discordância. Como comentarista, não é nem entrando na linha de debate de querer ser treinador, não é o caso. É que se no elenco se tivesse um primeiro volante melhor que ele, aí, pô, mas legal. é isso aí, vamos debater um pouquinho diferente. Mas será que é esse volante, igual o Felipe Melo, que eu quero no meu time? Esse é um ponto que ninguém perguntou. Verdade. Tem que saber se é esse que eu quero no meu time. Porque eu botei o Felipe Melo para trás, para zagueiro, é porque eu quero contar com o Felipe Melo, com toda a sua qualidade, liderança, postura dentro do campo, intimidação do adversário, uma série de coisas que ele se faz presente lá dentro do campo. Agora, será que esse perfil dele, serve para o time que eu quero encaixar? Aí que é o questionamento que tem que ser feito. Foi por isso que você botou o Patrick de Paula, que é mais segundo volante do que primeiro no jogo? Por isso que eu tenho jogado com o jogo. Se eu tenho, olha só, vamos lá, se eu tenho praticamente 4, que um é meia, se eu tenho 3, mais um, tá certo? Tá certo? Eu preciso fazer uma linha de 4 boa. Primeiro, eu preciso fazer uma linha de 4 boa. Segundo, eu tenho que ter 2 volantes que tenham característica de intensidade o tempo todinho, de marcação de um lado e para o outro. Porque eles vão ter que abastecer essa frente. Como é que eles vão abastecer e proteger? Se eu não tiver isso, como é que eles vão jogar? Eles vão jogar em diagonal. Diagonal, saiu o jogo pela direita, saiu uma diagonal pela direita, saiu o jogo pela esquerda, saiu uma diagonal pela esquerda. Eu tenho a proteção de 2 por trás e consigo dar a tranquilidade para que os caras da frente possam fluir, mudar de direção o tempo todinho. Agora, por isso que eu falei, o Felipe Melo se encaixa como o primeiro mesmo. Sim. Quando você jogar com o primeiro... Agora, quando eu quiser jogar com o Felipe Melo, eu vou mudar, que vai sair um desses 4 ali, tá certo? Eu entro com o Felipe Melo preso e coloco 2 meias saindo pro jogo. Aí já muda a questão de jogar, entendeu? Só respondendo a última pergunta, que senão vai ficar sem resposta. Eu já respondi sobre isso. Às vezes, minha gestão de carreira foi muito bem feita. Ao início da minha carreira, até mais do que da metade da carreira. Aí você tem assim, conscientemente, eu não tenho vergonha de dizer isso, porque a humildade com personalidade toca a vida de um homem.
humilde só as pessoas passam por cima dele. Agora, quando você é humildade e tem personalidade, você sabe se posicionar. Humildade é essa coisa que tem que ser humilde nada. Você tem que ter humildade com personalidade. Eu não tenho nenhuma vergonha de chegar aqui e dizer que eu me equivoquei. Porque eu achei que eu estava acima do futebol. Acima do futebol é você achar que você vai a um clube que não tem condições de ganhar o brasileiro, só porque você é o Vanderlei Luxemburgo, você acha que você vai lá e vai ganhar. E você não ganha. Você precisa de equipe, você precisa de ter jogadores, você precisa de ter elenco para disputar, você precisa ter comissão técnica para disputar. Então eu achei que eu conseguiria. Agora, só que isso acontece com a gente inconsciente. Você não consegue perceber e você vai mudando inconsciente. E você tem que ter a humildade de fazer uma análise da sua carreira e falar assim, peraí, eu me equivoquei. E retroagir. Peraí, eu preciso de voltar a fazer o que eu sei fazer. O que é que eu sei fazer? É estar dentro do campo, trabalhando com os jogadores dia a dia, olhando eles nos olhos dos jogadores, discutindo com eles. Agora, sobre futebol, o que você falou de correr, está totalmente equivocado. Nós corrimos em 2007, o Milan correu em 9 e 11 mil metros. 11 mil metros. Em 2007, tá certo? Hoje nós corremos entre 9, o final, quilometragem corrida no jogo, entre 9 e 11 mil metros, tá certo? Continua a mesma coisa, 2007 a 2020, tá certo? O que mudou é o seguinte, que hoje nós temos 50 a 80 ações de alta intensidade acima de 20 km por hora. Então você tem 10% de que você corre, 10 mil metros você corre, você tem 1000 metros que você faz ações de alta intensidade acima de 20 km por hora e sprint acima de 25, 30 km por hora. Aí é que o jogo mudou. Agora, a essência do jogo ela continua a mesma. A parte tática, a técnica, só que a ocupação de espaço hoje é totalmente diferente. O jogador ocupa o espaço muito mais rápido que antigamente. Então o que nós temos hoje é 10% do que você percorria do jogo com um trabalho de alta intensidade. E em 2007 já se corria 9 mil, 11 mil metros. Só que a intensidade não existia.